Glória a Deus. Irmãos, é isso. Estamos aí finalizando agora a temporada aí de quando Deus começa a nos tratar, aonde ao longo aí dos últimos 4 domingos nós falamos a respeito de homens que passaram por processos de Deus, aonde eles foram tratados. E hoje o objetivo é continuar e finalizar essa temporada de mensagens, de pregações. E quando a gente fala a respeito de José, que é o personagem que hoje nós vamos conversar e falar a respeito dele, a gente logo lembra de José, o sonhador, aquele que Deus deu o sonho para ele, aonde os irmãos tinham inveja e ódio dele, aonde o seu pai ali tinha um certo favoritismo e tudo mais, e a gente logo lembra dessa história lá de Gênesis, aonde vai falar sobre isso. Gênesis 37, você pode aí abrir já a sua Bíblia ou destravar a sua Bíblia, lá em Gênesis no capítulo 37, e deixar ela aberta. E quando a gente fala a respeito de sonhos, nós somos pessoas que sonham. Amém? Nós somos seres humanos que almejam, que desejam, que de certa forma sonham coisas a serem realizadas ao longo da vida. Tanto é que quando nós paramos de sonhar, a nossa vida meio que dá uma estagnada, dá uma parada. Por quê? Não há objetivos, não há metas, não há desejos, anseios no nosso coração a ser alcançado em um determinado tempo ou ao longo da vida. Porque nós somos pessoas sonhadoras. O sonho é aquilo que nos move. O desejo, a vontade de realizar algo, é algo que move o ser humano para que ele possa sair do seu status quo, da sua inércia e se mover em direção a algo. E quando nós falamos a respeito de sonhos, a gente precisa dividir um pouco as caixinhas a respeito de sonhos, porque primeiro tem aqueles sonhos, vamos falar assim, normais, entre aspas, onde todo mundo aqui sonha com uma vida plena, um trabalho legal, uma família abençoada e feliz. Todos nós aqui sonhamos com uma vida financeira que dê para a gente viver bem. Todos nós desejamos amigos, pessoas para caminhar, filhos que andam na verdade. Todos nós sonhamos e desejamos aquilo que é o comum, o ordinário da vida. Mas esses sonhos, eles vão variar de acordo com cada fase da nossa vida. Eu lembro que quando eu era ali adolescente, tinha mais ou menos 17 anos, estava terminando o colegial, eu tinha um sonho que era de passar no vestibular da UF, fazer a faculdade, até porque eu não tinha condições, nem meus pais, para poder pagar uma faculdade particular. E o sonho dos meus pais era me ver formado. E assim como das minhas outras 2 irmãs. Por quê? Porque eles não tiveram essa oportunidade de estudar. Vieram de uma família simples, humilde, já tiveram que trabalhar desde cedo. Então, o sonho deles para a minha vida era, e para a vida das minhas irmãs, era estudar, ter uma faculdade, se formar. Esse era o objetivo da vida deles. E às vezes os seus pais também, por conta aí da faixa etária e do momento e da época que viveram, provavelmente desejavam e sonhavam isso para cada um de vocês. Essa semana, se não me engano, né, o Ariovaldo postou lá nos stories que antes o sonho dele era desbravar a cidade, né, Ari? Tinha um homem ali olhando para uma megalópole, cheio de prédios e casas e tal. E aí embaixo tinha agora, né? Antes o sonho era desbravar a cidade e o agora olhando para o campo, olhando para o mato, olhando para uma fazenda. Né? Então, eu lembrei disso porque hoje o sonho do Ari, o desejo dele é ir para o meio do mato, ouvir ali Johnny Cash, né? Ficar de boa, tranquilo e curtir a sua vida nessa fase, nesse período que ele está. Mas antes, era a cidade, era desbravar os sonhos, os objetivos que na fase da vida que ele estava eram outros, mas agora são diferentes, né? Mas nós também temos aquelas pessoas que têm sonhos mais ousados. Ser jogador de futebol,
ser modelo, influencer, atriz, pessoas que se identificam com alguma habilidade específica que foge do senso comum. Pessoas que têm algo que são poucas pessoas que têm. E aí elas investem a sua vida para materializar esse sonho. E junto a família vem também, porque elas vão investir tempo, dinheiro, para que aquele sonho se concretize. E aí quando eu era criança, meus pais sempre me colocaram na escolinha de futebol da Futel, aqui de Uberlândia. E aí a gente rodava os bairros no campeonato, e a maioria deles, o pole lá do Planalto, a gente ganhava. Isso era ali em 1997, 98, 99, 2000. A gente dominou as escolinhas da Futel aqui de Uberlândia, a gente ganhava tudo. E eu era lateral direito e eu corria que era uma beleza. Ali nos meus 10 anos, 11, 12, por aí. E eu falava, não, eu quero ser jogador de futebol. Mas aí foi passando o tempo, a cabeça foi mudando, a influência da família foi também afetando um pouco aquilo que eu almejava. E eu fui crescendo, amadurecendo também. E percebi que também isso não era uma aptidão fora da caixa. Eu não era um Cristiano Ronaldo, nem um Ronaldo Fenômeno para poder falar, não, esse cara joga demais. Não. Eu jogava bem. E aí depois eu comecei a andar de skate, né, ali com os 14 anos. E aí quando eu comecei a andar de skate, eu também comecei a vislumbrar, né, não, vou ser profissional de skate e tal, não, vou viajar o mundo, que não sei o quê. Só que também eu não tinha uma aptidão especial quanto a isso, mas eu almejava, vislumbrava, sonhava. Então isso me fez viajar, ir para campeonatos, conhecer outras pessoas, ir para outros lugares, fez eu movimentar ali a minha adolescência dos 14 até mais ou menos os 17 anos. Só que nenhum deu certo, nem jogador de futebol, nem skatista profissional, nada virou. Fui ser uma pessoa comum e ordinária, vamos falar assim. Mas aqueles sonhos que os meus pais tinham almejado para mim, que era estudar, entrar na faculdade, esses sim deram certo. Mas nós temos uma outra categoria aí de sonhos, que não são sonhos ordinários e nem são sonhos fora do comum, que Deus coloca na nossa vida. São sonhos que vão além daquilo que a gente é capaz de pedir, pensar ou imaginar. São sonhos que Deus coloca na nossa vida que nem nas melhores noites de sono nós seríamos capazes de sonhar. E aí, olhando de um ponto de vista humano, eles podem parecer ok, beleza, ou não, é treta. Esse sonho é pesado, você vai enfrentar muitas coisas. Mas do ponto de vista de Deus, eles são sempre bons, perfeitos e agradáveis, como diz lá em Romanos 12, no versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E dentro desse tanto de sonhos, existia um sonho que veio de Deus, que eu nunca sonhei, que era ser pastor. Eu nunca almejei isso, eu nunca falei, nossa, o sonho da minha vida é ser pastor, é cuidar de igreja, é cuidar de gente, é estar ali assumindo a frente de trabalho. Não, eu nunca sonhei isso para a minha vida, eu nunca coloquei isso lá num planejamento de final de ano e falei, o ano que vem eu vou me tornar pastor. Não. Isso veio de Deus. Um sonho, um desejo, algo que o Senhor já havia preparado desde antes da fundação do mundo para a minha vida. Mas que simplesmente aconteceu. À medida que eu fui assumindo aí as responsabilidades na vida da igreja, Deus foi conduzindo as situações, as circunstâncias, os momentos, para que isso se tornasse realidade na minha vida. Então eu nunca sonhei isso, mas Deus tinha um plano. E quando eu falo aquele lance de que o mundo olha o sonho de Deus e pode achar ok ou não, se você fala que o seu sonho é ser pastor, com certeza você vai ser ridicularizado, você vai ser zoado, você vai ser mal falado. Mas Deus tinha um plano, um propósito
especificamente aí para mim com esse chamado, com esse sonho que eu nunca almejei, mas que Deus sonhou para mim. E quando a gente fala sobre a vida de José, ele tinha ali seus 17 anos, ele era um adolescente, né, se a gente for colocar dentro da nossa caixa cultural de hoje, ele era um adolescente que recebeu um sonho de Deus. Um sonho de liderança, um sonho de grandeza, um sonho de preservação da vida, que num primeiro momento provavelmente ele não deve ter entendido aquilo, mas que ele recebeu. E ele era José. E aí eu queria ler com vocês lá agora, vamos abrir aí, Gênesis 37, versículo 1. Fala assim: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato da vida de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Olha aí, já começou a treta, hein? Jacó amava José mais que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles amava mais do que todos os outros filhos. Não eram capazes de dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles o odiavam ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por conta de seus sonhos e da maneira como os contavam. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas a seus irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Até aqui. Então aqui é o começo da história de José, onde ele vai aí compartilhar os sonhos que ele teve para os seus irmãos e para o seu pai. O problema que nós encontramos aqui é que José, ele recebe o sonho de Deus, mas esse sonho, ele colide com aquilo que é o pecado, a natureza humana, caída. Ele enfrenta a inveja, a traição e a injustiça dos seus irmãos. A primeira coisa que José enfrenta é dentro de casa. Quando os seus irmãos, e até mesmo o seu próprio pai, o repreende e fala: Não, José, você está louco? A gente vai se curvar a você. E eles têm inveja de José e de seu sonho. E José, provavelmente, por conta aí da sua imaturidade, ele conta esse sonho, muito provavelmente, com uma certa arrogância. Porque lá no versículo 8 diz: E o odiaram ainda mais da maneira como os contava. Então, provavelmente, José aí contava esse sonho com um certo grau de superioridade. Tipo assim, tá vendo? Ó, vocês aí estão se achando os melhores, mas eu recebi um sonho que vocês vão se curvar diante de mim. E isso desperta o quê? A ira, a raiva, o ódio e a inveja do coração dos irmãos, que se já odiavam ele antes, porque ele era o preferidinho da família, agora então ele é mais odiado ainda, porque ele conta esse sonho de uma maneira diferente ali do usual, do normal, vamos falar assim, revelando aí o coração pecaminoso dos seus irmãos. Então, quando José conta esses sonhos, aquilo que era um ódio pequeno se torna um ódio maior, porque os irmãos dele passam a tramar uma forma de matar o seu irmão. E aí ele enfrenta a injustiça dos seus irmãos quando eles estão indo ali em viagem e os seus irmãos
os seus irmãos planejam matar ele, mas um outro irmão fala, não galera, não vou matar não, porque a gente vai derramar sangue inocente, vamos só jogar ele na cisterna. E aí assim eles o fazem. Então logo depois os mercadores ali, os comerciantes do Egito passam, então eles têm uma outra ideia de vender José para esses comerciantes que iriam levar ele ali para o Egito. Então José, ele enfrenta logo no começo, depois que ele tem esse sonho da parte de Deus, resistências internas, inveja, ódio dos seus irmãos. E a recompensa que José tem por receber esse sonho de Deus é justamente ser jogado numa cisterna e ser vendido como escravo. No mundo quebrado, no mundo onde a natureza pecaminosa do nosso coração influencia aonde nós estamos, José enfrentou isso também. José, ele enfrenta a realidade do pecado para poder iniciar ali aquilo que seria os planos e os sonhos de Deus. Então esse início revela que fazer a vontade de Deus ali na vida de José e compartilhar esses sonhos parece não compensar. Porque quando ele falou a respeito desses sonhos, os seus irmãos logo já se acenderam em inveja, ódio e raiva. Quando ele é vendido, ele sofre por conta desse sonho. Quando ele é injustiçado, ele sofre por conta desse sonho. Revelando que muitas vezes o sonho que Deus tem para a nossa vida vão passar por processos desagradáveis, que muitas vezes nós não estávamos planejando. Porque a realidade que José enfrentou é a mesma realidade que nós enfrentamos hoje. Nós vivemos num mundo cheio de ódio, de inveja, de traição e de injustiça. Nós também estamos inseridos no mundo onde quando você decide dizer sim para Deus e para os seus planos e para os seus sonhos, parece que todo o seu entorno diz não para você. Quando você diz, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim a sua vontade, você decide caminhar segundo aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, uma guerra espiritual é iniciada. O inimigo ele vai usar as pessoas, no caso de José aqui, pessoas próximas, os seus irmãos, e muitas vezes no nosso caso, também ele vai usar pessoas que são próximas de nós, para causar confusão na nossa mente, confusão no nosso coração, dúvidas, incertezas, medo, raiva, principalmente daquelas pessoas que estão próximas da gente e que a gente não esperava tal reação. Ele vai usar as circunstâncias, as maneiras, as formas. No caso de José foi aí a sua venda para aqueles comerciantes, foi a sua prisão injusta logo depois, onde ele é acusado de ter assediado a esposa ali do governador do Egito. Então muitas vezes as circunstâncias que você vai enfrentar, que eu e você iremos enfrentar para cumprir e para viver aquilo que são os sonhos de Deus para a nossa vida, vão passar por circunstâncias desagradáveis também. Vão passar por momentos aonde nós vamos olhar e vamos falar, Senhor, aonde o Senhor está? E o inimigo ele vai fazer de tudo para fazer você desistir. Para você olhar para o fundo do poço, para você olhar para dentro daquela prisão, assim como José olhou e falar, Deus me esqueceu. Deus não se lembra mais de mim, eu fui abandonado. De que vale a pena ser íntegro, fiel a Deus, honrar a Deus e ser injustiçado e ser preso de forma desonesta? E ser caluniado, falado mentiras a respeito de mim? E quantas vezes, meus irmãos, você e eu, ao tentarmos viver com integridade aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, você não foi ridicularizado, você foi invejado, traído, injustiçado? Quantas vezes, na sua fidelidade no seu trabalho, você foi caluniado?
Quantas vezes na sua família, ao tentar apaziguar algum tipo de intriga, briga, você foi injustiçado? Quantos amigos já te abandonaram? Quantas situações você já passou em que você olhou aonde está Deus? Muitas vezes no trabalho, você fazendo o seu melhor, e quem recebe a promoção, quem recebe o aumento, o reconhecimento, é o colega que senta do seu lado, que nem crente é, que só engana, que só mente, que só faz complô. Quantas vezes aquele amigo que você considerava tanto, te abandonou e mentiu para você? São cenários que Deus vai usando na nossa vida para nos tratar, para nos moldar. Mas o grande problema não é apenas a maldade que as pessoas fazem contra nós. O grande problema não é apenas a respeito daquilo que outras pessoas fazem contra nós. Isso também nos afeta. Mas a grande questão, e a maturidade cristã, ela vai entrar um pouco aqui, é como nós reagimos àquilo que as situações e as pessoas nos oferecem. Quando somos feridos, quando somos enganados, quando somos injustiçados, quando as pessoas falam mal de nós, qual é a nossa reação? O que a gente faz? Porque a tendência natural é nos vingar, é abandonar a nossa integridade, porque aí a gente começa a pensar, não, se o mundo é sujo, se o jogo é esse, então eu vou jogar no jogo do mundo. Então eu vou mentir, então eu vou roubar, então eu vou trapacear para conseguir. E aí a gente abandona a nossa integridade e passa a viver segundo aquilo que é o padrão desse mundo. Ou por fim, a gente desiste de viver os sonhos de Deus e nos entregamos à amargura. Nós começamos a reclamar, a culpar o outro, e aí entramos num poço de amargura. Ficamos aprisionados em uma tristeza profunda, porque aquilo que fizeram contra nós me afetou de tal forma que, ao invés de eu entender o propósito e o plano de Deus querendo me tratar, eu me amarguro. E então eu desisto. Então eu passo a viver de qualquer jeito. Então a nossa missão aqui hoje, meus irmãos, é a gente identificar, muitas vezes, aonde está o ressentimento do nosso coração. Aonde foi que você se permitiu ficar amargurado com alguém, com alguma situação, com algum problema? Aonde foi que você abriu espaço para o seu coração, para o desejo de vingança? E aonde foi que você abandonou a integridade da sua fé para ser aceito no círculo social que você vive? Mas em José, na história de José, a gente vê que ele não se entregou aos seus sentimentos, ele não se entregou ao desejo de vingança, ele não se entregou à amargura, ele não se entregou a uma vida de pecado, a uma vida onde ele iria abandonar aquilo que Deus tinha revelado para ele para viver de qualquer forma. Mas a presença de Deus esteve com ele em todos os momentos difíceis que ele enfrentou. Lá no capítulo 39, no versículo 2 e no versículo 21, aparece 2 vezes a seguinte frase: o Senhor era com José. Deus não impediu que José fosse vendido, Deus não impediu que José fosse caluniado ali, que inventasse mentira a respeito dele. Deus não permitiu que José não passasse, não fosse jogado naquele poço. Mas José passou por todos os processos que Deus tinha para a vida dele, para tratar ele. Onde ele foi preso injustamente também, e ficou ali por um tempo. Mas a presença de Deus estava com José em todos os momentos. Deus desceu com ele nos lugares mais escuros e sombrios e tenebrosos que o ser humano pode atravessar. O Senhor, porém, era com José. A graça de Deus se manifestou na vida de José também. Não com a ausência de problemas. Não Deus poupando ele, mas Deus estando com ele
mesmo no momento mais difícil, preparando José, mesmo sendo escravo, mesmo sendo um presidiário, mesmo sendo uma pessoa abandonada, traída, rejeitada, para cumprir um propósito. Deus usa da sua soberania e Ele redireciona o mal que haviam causado na vida de José para o bem, para um propósito ainda maior. Porque o poço fez com que José fosse levado para o Egito. A falsa acusação levou José para a prisão. E a prisão colocou José em frente ao copeiro que o levou a Faraó. Então Deus estava no controle de todas as coisas, apesar de tudo que José passou. E José é uma tipificação de Jesus. Semana que vem aí é a Páscoa. José é uma tipificação de Jesus. Por quê? Porque José, ele experimenta numa escala humana, terrena apenas, aquilo que Jesus experimentou também numa escala humana, mas que transformou a realidade espiritual de todos nós. Porque José foi jogado no poço, às vezes dado como morto, e chegou ao trono do maior império daquela época. Jesus, ele sofreu a morte, e a morte de cruz, e ressurgiu. E ressurgiu 3 dias depois de ser morto naquela cruz. Jesus saiu da morte para a vida. Jesus saiu da humilhação para o trono eterno de Deus. José, ele manifestou a graça, o perdão, a salvação dos seus próprios traidores, daqueles homens que o traíram, que o venderam, que o enganaram, que mentiram para ele. Lá no final da história, José perdoa, ele não se vinga. E Jesus, da mesma forma, a sua graça nos alcança, mesmo nós o traindo. A graça de Jesus nos alcança, mesmo quando nós viramos as costas para Ele. A graça de Jesus nos alcança, e alcança todos aqueles que se colocam diante de Deus em arrependimento. A graça de Jesus transforma todo mal em bem, pelo sangue dele. E por fim, José foi levantado naquele contexto, naquela época, para preservar a vida de todo um reinado, de todo mundo, porque naquela época esse império era que dominava, e a visão que ele teve é que iria ter um tempo de prosperidade, depois haveria um tempo de escassez, que o tempo de escassez seria tão grande que eles nem iriam se lembrar do tempo de fartura, aonde todas as pessoas iriam até José, que governava, que administrava os alimentos, para poder comprar, trocar e se manterem vivos. E Jesus, Ele é o pão da vida que sacia a nossa fome. Jesus é aquele que não apenas nos dá um pão, um trigo, um vinho, para poder viver mais um dia, como aquelas pessoas estavam procurando José para poderem sobreviver. Mas Jesus agora, Ele nos dá um pão que vai saciar a nossa fome por toda a eternidade. Você não precisa mais buscar em outros lugares aquilo que só Jesus pode te dar. Ele é o pão da vida que sacia a nossa fome por completo. E por fim, meus irmãos, essa certeza no meio do caos, onde a soberania de Deus aí ela nos atinge, nos constrange, é a mesma mão que estava conduzindo José, está conduzindo cada um de nós hoje. A mesma graça, o mesmo favor que guiou a vida de José nos momentos mais difíceis, é o mesmo Deus que está conduzindo a sua história e a minha hoje. Então, onde você está vendo, meu irmão, traição, ódio, injustiça, inveja ao seu redor, Deus está vendo graça, Deus está vendo uma preparação para você ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com Jesus. Às vezes hoje você está passando por uma situação em que você está se vendo no fundo do poço, assim como José.
não vê mais esperança, não vê mais saída, só vê a morte chegar. Ou às vezes você está dentro de uma prisão emocional, de amargura, de tristeza, de ódio. Mas o Senhor essa noite te trouxe até aqui, para que você se lembre que a graça e o favor dEle é com você. Ele não está te preservando das dificuldades. Inclusive foi isso que Jesus falou: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cada situação difícil que a gente passa, meus irmãos, é um degrau que Deus está usando para te transformar numa pessoa mais parecida com Ele. Ele está te forjando, Ele está te transformando, para que você seja parecido com Jesus. Por isso que, quando as provações aparecem na sua vida, o objetivo é que você se torne mais parecido com Jesus. Quando você sofre uma injustiça, assim como José, assim como Jesus, pela graça de Deus, e você escolhe perdoar, ao invés de se vingar, você está refletindo a imagem de Jesus. Cada vez que você é traído, assim como José, cada vez que você é caluniado, que falam mal de você, mas que você escolhe amar, perdoar, as pessoas olham para você e veem um homem e uma mulher parecida com Jesus, porque foi isso que ele fez, mesmo traído, mesmo abandonado ali nos seus últimos momentos na cruz, ele continuou amando a mim e a você, e a perdoar a mim e a você. Então, quando eu e você escolhemos o caminho do amor, o caminho do perdão, mesmo sendo traído, mesmo sendo abandonado, você está refletindo a imagem de Jesus. Por isso, eu queria te convidar a fechar seus olhos. Que você possa falar com Deus aí, nesse momento. Às vezes você está tentando viver uma vida íntegra, reta diante de Deus, mas o seu entorno, você só vê inveja, arrogância, você só vê traição, ódio, amargura. Essa noite o Senhor quer te curar, para que você continue a caminhada, porque esse é o processo que Deus está usando para poder te tratar. Vai falando com Deus aí, enquanto os meninos ministram essa canção. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, se o Senhor falou com você aí, eu queria te convidar a levantar uma de suas mãos, para a gente poder orar com você e por você. Continue todos aí com os olhos fechados, mas a gente queria tirar esse momento agora para a gente poder orar uns pelos outros. Se você está passando por uma situação similar aí a de José, ou passou, mas está imerso num poço de amargura, essa noite o Senhor deseja te curar, para que você possa viver os sonhos de Deus, apesar das circunstâncias, apesar das pessoas, apesar dos problemas, que você não desista. Às vezes você está pensando em desistir daquilo que são os planos de Deus para a sua vida, está se entregando aos desejos da carne, para ser aceito no círculo social que você vive, negociando seus valores. Essa noite o Senhor deseja te curar e te fortalecer, para que você continue vivendo e manifestando o reino de Deus, por onde você estiver. E você que não levantou sua mão, continue aí em espírito de oração, de adoração, de intercessão. Não disperse, amém? E deixa Deus continuar falando com você aí, em nome de Jesus. Você que já recebeu a oração, fique de pé aí no seu lugar. Vamos encerrar esse momento adorando.
Fique de pé em seu lugar, feche seus olhos, declara isso para você mesmo, que a paz é uma promessa, no nome de Jesus. Declara isso com toda a sua força. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Que Teu Espírito Santo venha trazer cura a todo coração amargurado aqui essa noite, Pai. Que o Senhor venha tirar do poço da amargura, da prisão, Senhor Deus, dos ressentimentos, Pai. E venha, Senhor Deus, trazer os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor Deus, para a Sua vontade, Pai, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor fortaleça aqueles que estão precisando de força, de coragem, Pai, para perdoar aqueles que o traíram. Que o Senhor derrame, Senhor Deus, uma porção nova essa noite, Senhor Deus, de ousadia, Senhor Deus, de ânimo, de vigor, Paizinho, para romper, Senhor Deus, com a barreira da reclamação, da murmuração. Ah, porque foi isso que fizeram comigo. Ah, porque foi por causa de fulano, de ciclano. Não, Senhor Deus, que essa noite, Senhor Deus, nós venhamos ser curados, Pai. E venhamos entender, Pai, que todo processo, que toda circunstância, por mais difícil que seja, Senhor Deus, o Senhor está usando para nos tratar, para nos moldar. E para que nós sejamos homens e mulheres mais parecidos com o Senhor Jesus, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor venha trazer cura, libertação essa noite, Pai, para que nós venhamos viver, Senhor Deus, uma vida livre, Senhor Deus, para vivermos a vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável, Senhor Deus. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.